pessoal, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Os filmes da Marvel são cheios de referências, cheios de coisas interessantes, inusitadas e algumas coisas que até nós nunca ficamos sabendo. E são esses segredos bem guardados nos filmes desse MCU, Marvel Cinematic Universe, que fazem com que as produções se tornem ainda melhores. E eu separei para vocês aqui 7 segredos que você não sabia dos filmes da Marvel. Vamos lá? Mas, antes de tudo, eu preciso convidar você para assinar meu canal. Se você chegou aqui, mas ainda não é assinante do canal, eu peço para que você venha aqui, aperte esse botãozinho, bota o sininho para tocar também, para que todas as vezes que entrar um vídeo novo, você possa ser avisado em primeira mão. Na minha lista de 7 coisas que você não sabia sobre os filmes da Marvel, a primeira é de Homem de Ferro. O astro Robert Downey Jr. está habituado a fazer improvisações, é muito comum ele fazer isso em seus filmes, e aquela cena final de Homem de Ferro em que ele revela diante da coletiva de imprensa que ele é o dito cujo, que ele é o super-herói, aquela cena não foi nada roteirizada, pelo contrário, aquilo foi um improviso feito na hora pelo próprio ator. Aquela fala súbita pegou o produtor e presidente da Marvel Studios de surpresa. Kevin Feige não estava esperando que ele já fosse entregar os pontos assim, revelando que era o Homem de Ferro no final do filme. Isso não estava no roteiro, só que a sacada ficou tão boa que o Kevin Feige acabou deixando aquela cena passar no corte final e o resultado no cinema foi tão bom. Foi um final inesperado, até porque Tony Stark demora bastante tempo nos quadrinhos para revelar a sua identidade, então aquela cena pegou todos nós de surpresa no cinema também. O resultado foi muito bom e foi bem característico da personalidade de Tony Stark, que é um pouquinho arrogante, se acha demais, ao mesmo tempo que tem um carisma sem igual. Essa cena ficou muito famosa dentro do filme e acabou conquistando demais Kevin Feige, a ponto dele adotar a mesma didática em Thor, no primeiro filme solo do Deus do Trovão. Para quem não se lembra, nos quadrinhos, Thor usa a identidade do Dr. Donald Blake, e essa identidade é mantida por um bom tempo também nas histórias originais. Só que, por conta do sucesso do Eu Sou o Homem de Ferro, Kevin Feige adotou isso também naquele filme e ficou tudo certo, os dois personagens não tiveram identidade secreta e tudo isso combinou muito bem na trama dos dois personagens. A segunda coisa que você não sabia sobre os filmes da Marvel é que a personagem Pepper Potts não ia aparecer no primeiro Vingadores. É isso aí, a personagem não estava dentro dos planos, também não estava no roteiro, mas o astro Robert Downey Jr. brigou pela participação da atriz Gwyneth Paltrow, que interpreta o seu interesse romântico. Ele deixou bem claro para Joss Whedon, que é o diretor de Vingadores, que a personagem Pepper Potts ajuda a dar mais substância e mais profundidade para Tony Stark, e ele fez questão que a personagem estivesse inclusa na trama, ainda que fosse em poucas cenas, com poucas falas. A preocupação de Joss Whedon era garantir maior tempo de tela para a luta dos Vingadores, só que ele acabou cedendo às requisições de Tony Stark, do nosso Robert Downey Jr., e deu algumas falinhas para Gwyneth Paltrow para que ela trouxesse Pepper Potts para dentro da trama. A terceira coisa que você não sabia sobre os filmes da Marvel é que Peter Parker apareceu há muito tempo no MCU, muito antes de Homem-Aranha ter dividido espaço entre a Sony e a Marvel, nessa parceria aí que já tá rendendo uns 2 filmes e tá indo pro seu terceiro filme solo do herói. É isso aí, Peter Parker aparece em Homem de Ferro 2, pequenininho, escondendo seu rosto com uma máscara de Homem de Ferro. Essa cena em questão acontece durante a Stark Expo, quando de repente um ataque gigantesco de Hammer Drones começa a destruir o local, atacando uma série de pessoas, e esse garotinho que estava vestido de Homem de Ferro é quase atacado por um dos Hammer Drones, até que o Homem de Ferro, o próprio, vem ao seu resgate, salva ele rapidão, dá um oizinho rápido e dispara pro alto, vai embora. Essa informação foi inclusive confirmada pelo próprio Tom Holland, que em uma entrevista comentou que o seu personagem já havia aparecido dentro do MCU. Isso é super legal porque dá mais corpo para a história entre Peter Parker e Tony Stark. Homens de Preto no MCU? Pois é, pessoal, a quarta coisa que você não sabia sobre os filmes da Marvel é que existe uma referência muito bacana de Homens de Preto
dentro do MCU. Essa referência aparece em Capitão América, o primeiro Vingador. Tommy Lee Jones faz parte do elenco e ali ele interpreta o Coronel Philip. Tem uma cena no filme em que o Coronel, a Peggy e o Capitão América estão dentro de um carro seguindo o avião da Hydra, só que para eles conseguirem atingir uma velocidade altíssima, o personagem de Tommy Lee Jones aperta um botão que tem a letra K e em volta desse botão está escrito perigo, não pressione em alemão. Pois bem, ele pressiona esse botão e o carro dispara em altíssima velocidade. Essa cena, ela é uma referência clara a Homens de Preto. Se você se lembra muito bem desse clássico dos anos 90, MIB Homens de Preto, você também vai se recordar que Tommy Lee Jones interpreta o Agente K. Logo, aquele botão com a letrinha K é uma referência ao seu personagem e além disso, dentro de MIB, Tommy Lee Jones dirige um carro que tem um botão bem semelhante e com funcionalidades bem parecidas também. É só apertar o botão que de repente o carro dispara em alta velocidade. É uma referência bacana, uma homenagem à longa história de Tommy Lee Jones e é também essa produção tão maravilhosa que faz parte da infância de tantas pessoas como a minha. A quinta coisa que você não sabia sobre os filmes da Marvel está em Vingadores, no primeiro filme dos Vingadores. Tem uma cena em que os heróis estão dentro do aeroporto-aviões da SHIELD, em que o homem está mexendo no computador. Naquela cena, Tony Stark solta uma frase que aparentemente era inofensiva e estava dentro do roteiro. Só que na verdade não estava. Naquela cena, Robert Downey Jr. decide improvisar e solta a seguinte fala: aquele cara tá jogando Galaga. Pois bem, Joss Whedon adorou essa sacadinha engraçadinha dele, que na edição final decidiu colocar lá na tela que o homem estava trabalhando realmente uma imagem do game Galaga. Essa cena acabou indo pro corte final da produção e ficou como mais um dos grandes improvisos do nosso grande herói Tony Stark. A sexta coisa que você não sabia sobre os filmes da Marvel está em Homem-Formiga. Quando Darren Cross finalmente decide se transformar no vilão Jaqueta Amarela, os canhões de laser do seu uniforme emitem um som. Pois bem, aquela sonoplastia é a mesma usada nas armas principais dos Snow Walkers, que fazem parte da saga de Star Wars. Como a Disney é dona de ambas as franquias, tanto a Marvel como Star Wars, o uso da sonoplastia não teve custo nenhum, faz tudo parte de uma coisa só. Legal, né? A sétima e última coisa que você não sabia sobre os filmes da Marvel está em Vingadores Guerra Infinita. A gente percebe que nessa produção o Capitão América tá com um visual bem diferente, um pouco mais robusto, o cabelo um pouco mais comprido e a barba irregular. Isso se deve a partir dos acontecimentos de Capitão América Guerra Civil, após a sua luta final com o Homem de Ferro e que o Homem de Ferro dá uma tirada nele, dá uma alfinetada dizendo que ele não merecia aquele escudo, o escudo que por sinal foi feito pelo seu próprio pai, né, o pai do Tony Stark. O Capitão América acaba tomando uma decisão que sugere que ele estaria deixando o personagem, a postura de herói Capitão América. Ele joga o seu escudo ali no chão, abandona o Homem de Ferro e sai abraçado com Buck Barnes. É claro que isso não fica extremamente claro de que ele estaria deixando o personagem, mas para quem conhece os quadrinhos de Capitão América, a gente sabe que acontece muitas vezes dele acabar deixando o personagem de Capitão América, adotando uma nova identidade alternativa. Muitas vezes a gente vê no quadrinho ele adotando ou a identidade de o Nômade ou até mesmo de só o Capitão. E o que a gente vê em Vingadores Guerra Infinita é aquele visual um pouco diferente do que nós vimos nos filmes anteriores. O uniforme é bem mais escuro, as feições do Capitão América também mudaram um pouco mais, seu cabelo tá mais comprido, a barba tá irregular, e essa combinação de fatores é uma referência a essas duas personalidades que ele acaba adotando também nos quadrinhos, tanto de o Nômade como o Capitão. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui, não esquece de assinar meu canal, compartilha com as pessoas que você gosta também, não deixe de colocar o seu comentário aqui e também não esqueça que você pode me seguir lá no Instagram, @RafaGomes. Beijos e até a próxima!